E você que tem acompanhado as notícias de que a China é um potencial comprador do milho brasileiro, agora é fato. A China já vai demandar milho brasileiro, tudo indica que a partir do ano que vem já. E a gente quer entender que mercado é esse, qual o potencial, como o Brasil pode participar desse mercado. Para ajudar nesse entendimento, está aqui comigo o Enilson Nogueira. O Enilson, ele é analista lá da Celeris Consultoria e um dos palestrantes aqui do Fórum Getap. Enilson, afinal de contas, está tudo certo para a China começar a comprar nosso milho? O ano de 2022 foi um ano chave para todas essas discussões. No começo do ano a gente teve uma resolução fitossanitária e agora, já na última semana, o Brasil até enviou uma lista de potenciais players, potenciais armazéns que podem enviar esse milho para a China a partir já desse final de ano e começo de 23. Então, na prática, o potencial China como importador de milho do Brasil deixa de ser uma discussão de si para ser uma discussão de quando. E aqui tem um ponto importante. A produção chinesa de 22, 23, essa que eles vão colher agora, estão colhendo, vão colher agora nesse final de ano, teve um problema de seca muito importante, especial na região mais ao norte do país. Então a gente já imagina que para o próximo ano, em função dessa seca, da menor disponibilidade de milho na China, o Brasil já consiga elevar bons volumes de embarque para a China ainda no curto prazo. Você falou dessa questão da sanitária no começo, a discussão, enfim, era a questão principalmente dos transgênicos. Isso está resolvido? Sim, depois daquela discussão, hoje não se tem mais um impasse do tipo de tecnologia, dos tipos de transgênicos que o Brasil produz e que poderia ser ofertado lá na China. Então esse ponto já é um ponto passado, já discutido, inclusive a gente já tem quem seriam os potenciais players a enviar esse volume para lá. Bom, agora vamos entender o potencial desse mercado. O que a China hoje demanda de milho do mercado internacional como um todo? Esse é um bom ponto até de conjuntura e o que pode mudar para os próximos anos, né? Hoje a China é o principal, segundo maior consumidor de milho no mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. Tem uma demanda muito grande por ração, para suínos, para bovinos, até para etanol de milho, que tem um volume relevante dentro do país. Mas hoje a China tem uma produção muito equiparável com a demanda. O que a gente imagina que deva acontecer para os próximos anos, para a próxima década? E aí vem oportunidade para o Brasil. A ideia é que a demanda por milho ao longo do tempo aumente, sendo que a capacidade de produzir da China fique relativamente estável. Então, na prática, a China vai ter que começar a importar volumes cada vez maiores de milho de outras origens. E aí vem um ponto, né? Hoje a China importa algo em torno de 20, 22 milhões de toneladas, o que se a gente traz para uma relevância Brasil é quase a metade do que a gente exporta. Então um pouquinho do que a China pode crescer vai impactar muito no trading global e representar oportunidades para o Brasil. Agora, vocês na Celeris já estudaram esse mercado chinês e inclusive foi por causa dele que surgiu aí a necessidade do Fórum Getap, né? Conta essa história pra gente, que mercado é esse e qual o potencial que ele tem. Exato, lá em meios de 2016, 2017, a gente já vislumbrava a China como potencial comprador de milho, muito parecido ou nos moldes do que a China compra de soja aqui no Brasil. E ali a gente fez uma série de projeções e o grande desafio que a gente tem é de fato produzir mais. E aí trazendo um pouco dos grandes números que a gente imagina que a China possa importar de milho, hoje, para um longo prazo, ou seja, 2030, 2032, a gente imagina que a China possa importar em torno de 80, 90 milhões de toneladas do mundo. E o Brasil, como origem rápida, confiável e que já tem boas relações com o país chinês, pode exportar entre 40, 60 milhões de toneladas ao ano em todo esse horizonte temporal. Só para a China? Só para a China. E aí vamos trazer de novo para equiparar com a exportação hoje, né? Hoje o Brasil exporta, no seu auge ali, 40, 42 milhões de toneladas. Então, no longo prazo, a gente teria um potencial de China exportando uma vez e meia a mais do que a gente exporta atualmente. Então, é um mercado muito grande, uma oportunidade muito grande de a gente mandar, produzir e enviar esses produtos de forma ágil e segura. Agora, isso é uma expectativa ou isso é um cenário que tem tudo para acontecer? Como é que vocês analisam isso hoje?
É o que a gente fazia lá atrás na soja, né? No começo da década de 2000, a China tinha o mesmo patamar, produzia muita soja, consumia muita soja. O que a China fez lá atrás que começou a mudar essa ideia? No começo dos anos 2000, a China tirou como um planejador central, que gosta de controlar muito bem questões de estoque, alimentos dentro do país, tirou a soja de uma lista de produtos que teria autossuficiência interna. Isso aconteceu em 2016 com o milho. Então a gente começa a ver uma série de sinais de que o caminho que o milho vai ter na próxima década, daqui 15, 20 anos, vai ser muito parecido com o que o Brasil teve na soja no começo dos anos 2000. Ou seja, o potencial existe. Agora a pergunta, a gente está preparado para isso, Nilson? O advento da segunda safra foi um ponto muito importante para a nossa competitividade. A gente produz área sobre área, com um pacote tecnológico muito parecido, as mesmas áreas, a logística já muito bem definida, fluxos, portos, origens. Então a gente já começa essa história de exportação com um passo na frente. Know-how a gente já tem de exportação. Exato. O desafio agora é, de fato, elevar as produtividades dos campos brasileiros para a gente produzir suficiente para exportar para a China, para os outros países que vão continuar complementando a nossa pauta exportadora e também produzir aqui para o Brasil. E a gente tem potencial de área e a gente tem potencial de tecnologia, pacote tecnológico para garantir essa maior produção no longo prazo. Vamos tomar como 2030 a nossa referência para as pessoas poderem entender melhor. O que é preciso estar produzindo para atender essa demanda nova chinesa lá em 2030? Exato. A gente teria que sair hoje da casa dos 115, 120 milhões de toneladas, que é o que a gente teve na nossa última estimativa, para daqui a 10 anos a gente produzir entre 210 e 220 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil tem que quase dobrar a sua capacidade de produção nos próximos 10 anos. Isso significa aumentar a área, no mínimo numa marcha ali de 500 a 600 mil hectares ano, especialmente na segunda safra, mas também garantir, que é o que a gente faz muito bem nas outras culturas e fez muito bem no milho na última década, incrementos de produtividades regulares ao longo do tempo. Então, se hoje a gente fala de uma produtividade produtividade média no Brasil na casa de 90, 95 sacas por hectare, o nosso grande desafio é ultrapassar a casa dos 130 sacas por hectare de média. E aí, para ter essa média, a gente vai ter que ter produtores a 180, a 190, a 200 sacas por hectare, que hoje é a referência global de produtividade. Se você vai nos Estados Unidos, as lavouras mais tecnificadas vão ter 200, um pouco mais, um pouco menos de estimativa de produtividade. Ou seja, não é impossível. Não é impossível e a gente vem caminhando nesse sentido. A gente pega o Brasil, a produção de milho dos últimos 10 anos, o Brasil estava com alguma dificuldade de ultrapassar a casa dos 60, 70 sacas por hectare de média nacional, e aí depois com biotecnologia, com fertilização, com agricultura 4.0 e tudo aquilo que o produtor sabe fazer muito bem, a gente já está chegando nas 100 sacas. Chegar em 120, 130 sacas por hectare é um pouco de esforço, mas também é um pouco de manter o que a gente já vem fazendo muito bem. O Prêmio Getap vai trazer esse caminho das pedras, né? Vai mostrar que é possível isso ser feito e com o depoimento dos produtores mostrando o que eles fizeram para que isso acontecesse. Exato, acho que o grande ponto positivo do Getap é produtor enquanto produtor conseguir dar seu testemunho, conseguir mostrar como ele conseguiu essas produtividades. A gente tem produtividades bem acima de 200 sacas por hectare, que era essa produtividade que a gente imagina que pode ter de média ou que deveria ter pelo menos uma parcela dos produtores. Então a gente entender hoje o que esses caras de fronteira, o que esses caras de vanguarda já produzem, vai dar uma boa indicação do que a gente vai fazer nos próximos 5 e 10 anos do ponto de vista de posicionamento da cadeia produtiva e de como o produtor deve se portar, deve escolher em termos de pacote tecnológico. Muito bom. Vocês viram então o potencial que tem aí o mercado do milho, principalmente com a chegada da China como o nosso comprador, o nosso grande e principal comprador, quem sabe, e o Brasil como o grande fornecedor aí desse novo mercado, principalmente por conta de uma possibilidade de expansão diária, mas também de um avanço na produtividade que é muito pertinente. A gente já vê isso acontecendo nas lavouras pelo Brasil afora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e destaques para vocês, direto aqui de Goiânia, onde acontece o Fórum Getap.